O impacto dos seres humanos e de suas ações, a potência do curta-metragem, levando à reflexão sobre as condutas humanas através de 2 filmes. Personal Vivator, de Sabrina Fidalgo, que narra as percepções de um extraterrestre perambulando pela vida mundana no Rio de Janeiro, e Et Homo, de Clodoaldo Lino, um retrato cru das práticas a que os animais são submetidos no processo industrial de abate. Olá! Hoje a gente está aqui com Sabrina Fidalgo, autora e diretora do filme Personal Vivator, e também com Clodoaldo Lino, que dirigiu o curta Et Homo. Bem-vindos ao Curta em Cena. Muito obrigada pela presença de vocês. Sabrina, seu filme é uma ficção, né? Traz um extraterrestre aqui para o Rio de Janeiro. O que ele vê quando ele chega aqui? Qual o objetivo dele aqui na Terra? Rutger, né, que é o protagonista do Personal Vivator, interpretado pelo Fabrício Boliveira, é um ET que vem à Terra com a missão de fazer uma pesquisa sobre o comportamento humano, né? E eles escolhem, que ele está com uma outra ET, eles escolhem começar essa pesquisa pela cidade do Rio de Janeiro. Então ele se depara com essas diferenças sociais, né? E esse nosso costume herdado ainda, né, do colonialismo, né, um costume escravocrata, né, de delegar funções que podemos fazer na nossa própria vida para outras pessoas, né? E ele chama essas pessoas que trabalham em subempregos, né, geralmente nesse campo de subserviência, de personal vivators, né? Então eu quis mostrar, através desse olhar estrangeiro, né, de um extraterrestre, de uma maneira crítica, como a nossa sociedade ainda reproduz, né, de maneira muito equivocada e atrasada, né, esses costumes coloniais, né? E esse homem que você apresenta, Clodoaldo, o que ele traz? A ideia do filme, né, é a gente trazer essa discussão dessa relação que o homem tem hoje em dia com os outros seres vivos, de um modo geral, né? O filme ele foca especificamente na questão dos animais, né, na forma como os animais são tratados em diversos segmentos da indústria, né? E a ideia era essa, discutir essa relação que é imposta por essa lógica industrial, né, que acaba ocupando todo o tecido da vida social, né, não apenas na relação com outros seres vivos, né. A relação entre homens passa por essa lógica industrial, a relação com os outros materiais da terra passa por essa relação industrial. Como a gente tinha uma limitação de tempo, porque esse filme ele tem uma trajetória bem específica, ele é um trabalho de final de semestre de um curso de cinema, né, na Escola Darcy Ribeiro. Mais especificamente até da disciplina Linguagem Fílmica 1, que era ministrada pelo Rui Guerra e pelo Diogo Oliveira. Então a gente, no final do semestre, tinha que fazer um curta de 6 minutos,
com algumas regras básicas, sem narração, sem diálogo, e colocando todos os conceitos que a gente tinha estudado ao longo do semestre no filme, e o tema era livre. Como esse tema já estava ali na equipe há muito tempo a gente estava querendo fazer alguma coisa com ele, a gente aceitou o desafio de tentar encaixar, sabe, essa ideia nesse formato que tinha sido nos dado, sabe? Aí a gente botou especificamente na relação com os animais na indústria. Os dois filmes, eles têm um discurso político forte e bastante explícito na mensagem que vocês querem transmitir. Mas eles não deixam de ser obras artísticas. Como vocês acham que é possível dosar, deixar essa mensagem clara, ao mesmo tempo em que vocês não estão produzindo um filme didático ou educacional? Bom, para mim, a minha visão de cinema, assim, o cinema é pensamento. E é pensamento num sentido bem amplo, porque ele é pensamento que utiliza o audiovisual. Então, junto com o tema, né, você tem que usar os recursos do que o cinema lhe oferece, da linguagem que o cinema lhe oferece. Então, eu acho que ao utilizar a linguagem do cinema para tratar de determinado assunto, a princípio, né, pelo menos é o que se espera, você já consegue fugir um pouco do didatismo, sabe? Porque você está fazendo uma obra de cinema. Em primeiro lugar, ele é cinema, né? E depois o conteúdo ele se encaixa na proposta cinematográfica que você tem. Então, o que a gente procurou fazer, né, quando fez o filme era isso. A gente tinha uma ideia que tinha um caráter de denúncia também, forte, mas assim, nunca fugindo da ideia, nós estamos fazendo cinema, sabe? Assim, é dentro do cinema que a gente quer colocar essa ideia. No meu caso, assim, essa foi uma preocupação primordial, né? Porque quando eu tive a ideia de escrever o roteiro do filme, eu já tinha a temática, né? Eu não tinha a história, mas eu tinha a temática já na minha cabeça. Eu queria realmente falar sobre essas posições de poder e subserviência, né, aqui no Brasil, né, de empregados e patrões. E a minha preocupação primordial, desde o início, foi como contar uma história, né, com um olhar crítico sobre essa questão, sem ser didática, né, de uma forma artística. Então, por isso que eu pensei no gênero do filme como sendo uma ficção científica, porque aí me abria esse campo, assim, né, onírico e lúdico, para que eu pudesse tratar desse tema de uma forma até curiosa e engraçada, sem ser didática, sem ser chata e pesada. Eu, por mim, eu vim embora para casa todo dia, mas a dona Ana não deixa, não. Tem que fazer a janta, né? Aqui, se precisa fazer. Eu posso saber o que está acontecendo aqui? Dona Ana, não... Eu só estava aqui falando com o seu moço que veio... Eu estava aqui... Né, seu moço? Buenas tardes, Ana. Eu sou Rüdiger. Prazer. Você me desculpa, eu me atrasei. Eu peguei um trânsito infernal. Oh. Você está esperando aqui há muito tempo? Não. Estava acá hablando um pouco com Marineusa. Vamos a uma subida. É uma mulher incrível. Uma grande mulher. Cuida da casa, da ninha, da decoração. Espero que ela tenha falado bem de mim. Of course.
Nossa, Marineusa tá aqui com a gente há muito tempo. Aliás, comigo. Daí eu me casei, eu tive filhos. E ela veio junto, né, Marineusa? Seu filme, Clodoaldo, ele traz cenas muito fortes, né, de tortura animal. Foi uma preocupação para você de que isso pudesse afastar a audiência? E como que ele foi recebido nas exibições por causa disso? Na verdade, a ideia era justamente causar um impacto, né? Então, as imagens, elas foram escolhidas. Em primeiro lugar, elas tiveram que ser escolhidas por causa da qualidade, né? Porque são todas imagens que a gente pegou em sites de defesa dos animais, né? Que eles disponibilizam de tempos em tempos esses vídeos como denúncia. A gente pega lá e a primeira limitação que a gente teria que um certo tipo de qualidade da imagem, né? Não podia ser qualquer imagem. Tanto que estão ausentes imagens referentes à indústria farmacêutica, né? Os testes em laboratórios de indústria farmacêutica, que são disparados as mais terríveis, né? São verdadeiras torturas. Os animais estão vivos, conscientes. Sadismo, né? Nossa, é impressionante, é de virar o estômago. Mas a gente queria usar, porque a ideia do filme era justamente ter esse impacto, ter esse choque, fazer as pessoas verem isso. A gente não usou essas, usamos muito da indústria alimentícia, né? Fazendas, e algumas da indústria têxtil. E são fortes também, são imagens fortíssimas. Aconteceu em muitos casos de exibição de algumas pessoas levantarem, as pessoas não aguentarem, levantarem e saírem. Eu me lembro especificamente, né, a gente participou do Cine Pernambuco em 2014 e foi no Teatro Guararapes, que é um teatro imenso. 2.500 lugares, eles botaram uma tela gigantesca, sabe? Então o filme ficou uma tela imensa, aquelas cenas assim, com som muito alto, sabe? Nossa, muita gente levantou. Mas, em compensação, no final da sessão, muitos vieram falar comigo também, sabe? Muita gente teve a empatia com a proposta do filme, sabe? Choca, tem gente que não aguenta, é normal. Pô, eu mesmo, olha, o processo, eu como diretor, eu que escolhi as cenas e os momentos, né? Onde eu iria usar. Foi extremamente desagradável. Eu já ia num mau humor para quando eu tinha que fazer essa tarefa, porque é chocante mesmo. O seu filme, Sabrina, também traz um momento que eu acredito que tenha gerado uma reação da plateia, que é quando a Marineusa reproduz um comportamento do qual ela é vítima. Por que você resolveu bancar essa discussão? Porque o filme, ele, na verdade, ele foi pensado como sendo uma crítica social mesmo. Eu tive coragem, né, no momento que eu estava escrevendo o roteiro, de criar essa personagem, que é a Marineusa, que é uma empregada doméstica, negra, que mora na casa da patroa, que não tem tempo de cuidar dos próprios filhos e netos, que apesar dela ser uma mulher jovem, ela já tem netos, né? E quando ela chega em casa, né, no barraco onde ela mora, na comunidade dela, que enfim, o pouquíssimo tempo que ela tem para descansar, ela acaba também usufruindo da força, né, da mão de obra de uma outra mulher, também negra, né, de pele mais escura, que cuida do neto, da filha e da casa. E ela acaba reproduzindo, né, esse comportamento opressor, né, do qual ela própria é vítima, né? Ela maltrata. E é complicado, assim, porque tem várias reações, né? E as pessoas ficam muito surpresas, assim, porque dentro da narrativa do filme isso é um acontecimento surpreendente, né? Porque até então o filme nada leva a crer, né, no filme que vai haver uma situação dessas. Então, por si só, isso já é uma surpresa, mas também as pessoas ficam muito incomodadas, algumas pessoas, principalmente pessoas negras, né, com essa exposição.
porque é uma crítica também, né? E a gente não costuma criticar, né, os oprimidos, né? Mas eu acho que não é uma crítica vazia. Eu acho que é uma crítica, na verdade, para a gente se olhar, nós mesmos nos olharmos, né, enquanto cidadãos e pessoas pensantes que querem melhorar o país, para a gente olhar para si mesmo, né, para ver também os lugares onde a gente reproduz nossos próprios preconceitos, né, que a gente tanto tenta evitar. E agora nós vamos para um breve intervalo, mas antes a gente vê um trecho de Personal Vivator, filme da Sabrina Fidalgo. E depois a gente continua com a entrevista. Até já! Não sobra tempo pra nada, sabe? Aí o pouco de energia que me resta é pra ficar aqui com os meus netos. ¿Usted tiene netos? ¿Jura? ¿Dónde están los chicos? Eles ficam aqui. Eu trabalho fora, sabe? A semana toda, minha filha também. Daí eu contratei uma babá. Sí. Una babá. Dona Marineusa, eu já botei as crianças pra dormir. E será que eu posso entregar um remédio pra minha avó lá na farmácia, que ela tá muito doente? Você pode ir, Jurema, mas é um pé lá e outro cá, viu? Tá bem. Porque essas suas saidinhas aí me custam muito caro. Tá bem. E hoje é meu dia de folga, pô. Eu quero descansar. Tá. ¿Tienes una babá también? Eu tenho, seu Ruth. Também sou patroa. Estamos de volta com os cineastas Clodoaldo Lino, diretor do filme Et Homo, e com Sabrina Fidalgo, realizadora do curta Personal Vivator. Os dois filmes acabam falando um pouco sobre tecnologia, de como essa tecnologia media a relação dos homens com outros homens e também dos humanos, né, com os animais. Clodoaldo, você acredita que se a gente não pudesse se eximir tanto desse processo que você mostra no seu filme, também por causa das formas que a gente conseguiu desenvolver para sacrificar esses animais, talvez essa realidade fosse diferente? Eu acho que essa assim, entra a questão da tecnologia, mas é uma questão essencialmente política, porque, na verdade, existe uma falsa polarização que é criada nesses discursos, né? Sempre do tipo assim, então você é contra a evolução da medicina, você não quer que se alimente as pessoas, não sei o quê. E é uma falsa polarização, né? Na verdade, as questões estão nos meandros aí, estão nas nuances. Essa lógica que é implantada, que é uma lógica que visa exclusivamente a eficiência, né? Entendendo como eficiência baixo custo e produção mais rápida, visando o lucro unicamente, né? As indústrias farmacêutica, alimentícia, têxtil, dentro dessa lógica industrial capitalista, não estão nem um pouco preocupadas em acabar com a fome no mundo ou com as doenças no mundo. Estão preocupadas em aumentar seus lucros. Então, eles pegam a tecnologia, desenvolvem tecnologias que aumentem sua eficiência, sabe? A despeito da relação que é estabelecida, do tratamento que é estabelecido com o animal, sabe? Então, eu diria que, assim, é possível você continuar o desenvolvimento, sabe, humano, não dessa forma. Essa forma é absolutamente desnecessária, cruel e desnecessária. E se usa um discurso torpe, hipócrita, sabe? Do tipo, ou você está comigo ou está contra mim. Não é assim, sabe?
No caso específico do lado positivo que a tecnologia vai entrar, é a possibilidade de você fazer essas denúncias. Por exemplo, essas imagens que a gente utiliza no filme, a gente conseguiu graças a sites de defesa dos direitos dos animais, que estão constantemente denunciando. Então, já tem a questão da tecnologia, desenvolvimento das câmeras, que são pequenas, aí eles entram em laboratórios, entram nas fazendas e conseguem filmar toda essa ação cruel e divulgar para as pessoas, botar na rede. No mundo inteiro você tem acesso. Então, sabe, nessa questão de você denunciar, tem esse aspecto positivo da tecnologia. E Sabrina, no seu filme, uma das personagens mais notadamente, ela cria uma outra pessoa para aparecer nas redes sociais e também ali naquela mediação com a câmera, né? Quando ela dá a entrevista para esse falso documentarista. Como você vê a tecnologia, nesse caso, como uma forma de você falsear quem você é? É um fenômeno contemporâneo, né? Das redes sociais, e as pessoas, elas falseiam, né? As fotos, os vídeos, né? Elas vendem uma felicidade mascarada, né? Elas vendem uma vida que não é real, né? Então, eu acho que no filme, no Personal Vivator, essa personagem, ela representa bem isso, né? Ela se mostra da maneira como ela acha que vai ser melhor vendida, né, entre aspas, como uma pessoa que está preocupada com as questões do seu tempo, engajada socialmente, mas na verdade, né, a realidade é completamente diferente, né? Ela é uma pessoa que oprime, né? Ela é uma pessoa que, na verdade, ela não é egoísta, ela não tem preocupações, ela não leva essas preocupações sociais para o dia a dia dela, muito pelo contrário. Então, o filme meio que critica um pouco, né, a forma como nós usamos essas redes para mascarar, né, a nossa realidade e para também tentar iludir, né, as outras pessoas, né? Nós mesmos, né? Todo mundo tem esse poder agora de falsear a própria vida e as próprias informações da maneira que bem entende, através das redes sociais, né? E da tecnologia. Podemos começar? Claro. Será que a gente pode só tirar uma foto? É pra colocar no Instagram. Conta-me sobre tu trabalho. Wait. Action. Meu trabalho? Eu produzo eventos. Mas eu tô fazendo uma tese de doutorado sobre as comunidades. Você sabe o que são as comunidades? Porque eu acho que lá no exterior não se diz isso, né? Comunidades. Comunidades. La comunidade. Aí eu tô trabalhando com a população de lá, porque são pessoas incríveis, assim, de uma riqueza, assim, cada vez mais educadas, porque têm acesso cada vez mais à escola, e rola um trabalho, assim, né? Eu tô fazendo uma parceria com eles.
alimentação é uma coisa assim que eu tô amando fazer essa pesquisa, assim. Os dois filmes falam de comportamentos que vocês estão denunciando, mas que estão totalmente naturalizados na nossa sociedade, apesar de estarem sendo discutidos recentemente. Vocês acham que as obras de vocês contribuem para desnaturalizar um pouco isso nas pessoas que estão assistindo? Com certeza, eu acredito que sim, né? Eu estou exibindo o filme já há um bom tempo, né? O Personal Vivator, ele é um filme de 2014, né? E ele já percorreu vários festivais e mostras e exibições em cineclubes, enfim. E sempre que eu estou presente em alguma sessão, até hoje, eu percebo o impacto que ele causa. As pessoas acabam refletindo, né, através do humor, através, né, dessa visão sobrenatural, né, que o filme tem em relação a esses temas todos. Isso facilita muito, né, a forma como as pessoas acabam refletindo nas suas próprias vidas, assim, a crítica que é mostrada no filme. Eu acho que, sem dúvida, tem esse lado, sim. Todas as oportunidades que eu tive de mostrar o filme, sempre ao final da sessão, muitas pessoas vinham falar comigo, sabe, comentar sobre o tema. Muita gente jovem, né? O pensamento ecológico, tal qual a gente conhece hoje em dia, ele é muito recente, né? Da segunda metade do século passado, né? Anos 60 em especial, que ele tem um boom, assim. Então, hoje em dia, muita gente jovem que adere a esse tipo de pensamento e militância, né? Defesa dos animais. Então, eu tinha muito retorno, muito. Inclusive, uma amiga de longas datas que viu o filme, toda vez que ela fala comigo, ela cita e ela parou de comer carne por causa do filme, sabe? Assim, ela ficou tão impactada que ela virou vegetariana, sabe? Então, tem esse aspecto, sim. Obrigada, Sabrina. Obrigada. Obrigada, Clodoaldo. Obrigado a você. Conversa foi excelente. Reflexões sobre a civilização humana através de 2 obras audiovisuais. O Curta em Cena de hoje fica por aqui, mas você pode conferir os extras do programa na nossa página. Semana que vem tem mais. Até lá!